Olá, uma ótima tarde para você, boa tarde Brasil. Começa agora a Agricultura BR, aqui pelo Canal do Boi, transmissão pela internet também e a TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos que nos acompanham, que bom estar contigo no seu escritório, fazenda, na sua casa, para levar a partir de agora informações que fazem diferença no seu negócio. E olha, hoje aqui no Agricultura BR eu falo a respeito do levantamento da Conab, apresentado na manhã desta quinta-feira. Na manhã desta quinta-feira, a Conab mostrou uma elevação na sua estimativa de produção de soja, reduziu em 2 milhões de toneladas a expectativa de exportação da oleaginosa e, com isso, triplicou os estoques aqui no Brasil. Mas calma, por quê? Porque a Conab fez esse estudo todo apresentado hoje, antes desses posicionamentos novos dos Estados Unidos e antes do que aconteceu por lá hoje. Isso porque lá nos Estados Unidos tiveram cancelamentos de soja, isso vai ajudando a derrubar a soja. Inclusive o curto prazo lá já perdeu piso de $9, perdeu no dia de hoje, então muitas situações novas acontecendo. Atenção, produtor rural! Tanto agricultor quanto pecuarista, na hora que eu falar de milho, usando os números da Conab, você vai entender janelas de oportunidade para quem precisa, demanda consumo interno de milho e vai entender também por que acreditamos que ainda teremos uma revisão nos dados de consumo interno para o cereal. Dados que você apresenta, que apresentamos hoje aqui durante essa edição do Agricultura BR. Marketing digital no agronegócio é um dos temas de hoje, além de mercado físico e mercado futuro. E olha, durante essa semana você tem acompanhado aqui no Agricultura BR, na programação do Canal do Boi, todos os destaques do terceiro simpósio brasileiro de solos arenosos. É um grande evento, é onde se discute futuro, é onde se discute aquilo que pode melhorar a situação de solo e, com isso, resultados melhores para o produtor. E é por isso que nós vamos para lá agora, vamos para a sede da UEMS, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, onde acontece o simpósio brasileiro. Lá está a repórter Kaile Rodrigues. Seja bem-vinda, Kaile. Boa tarde. Oi, Fabiano. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo. E quando falamos em solos arenosos, é comum sabermos aí da dificuldade, né? Que é aquele solo que, se bem trabalhado, dá para produzir sim, mas ele é mais uma espécie de uma areia, né? Mas sobre este assunto eu converso com o pesquisador da Embrapa Solos, que está participando também do simpósio aqui na UEMS, que é o Ademir Fontana. Pesquisador, boa tarde. A primeira pergunta que eu já faço para você é o seguinte: dá para produzir no solo arenoso? Boa tarde. Bom, primeiramente eu gostaria de falar antes do aspecto natural de aptidão e que eu gosto de falar muito, que é a vocação que o solo tem, né? Então, como a gente tem diversos solos, e aí falando dos solos dos cerrados, é uma vocação, né? Isso a gente já vem da década de 70 e 80, essa vocação está relacionada a cada tipo de solo, né? Então, o conhecimento da vocação, da aptidão que ele tem, passa pelo entendimento dos seus potenciais, né? Então, potencial e limitações, né? Então, essas limitações, elas estão associadas à própria característica de formação desse solo. Então, para cada ambiente, cada tipo de solo, nós temos uma limitação e um potencial associado. Para os solos arenosos, a gente tem como principal limitação que a gente vai colocar e depois tentar reverter, amenizar em função de um sistema de manejo, é a característica da própria estrutura e formação dele, que é a grande participação da fração areia. O que leva essa grande participação de fração areia em termos de limitação? A própria agregação, já a agregação natural em um solo formado em ambiente natural, já é muito baixa. Então, uma agregação fraca, agregados pequenos, fracos. A quantidade de matéria orgânica, que essa está associada à capacidade reativa, também é baixa já nesse solo. Então, naturalmente, esse potencial já é baixo em função dessa característica. Agora, em termos de vocação, cabe a nós técnicos, agricultores, adicionarmos algum sistema de manejo que possa amenizar e até potencializar esse solo em função dessas características. Então, passa muito de conhecer a característica, a formação, tentar detalhar ao máximo possível essa composição arenosa, tanto na camada superficial como na camada subsuperficial. Então, ir um pouco além da camada de 30 a 40 centímetros é uma recomendação, porque tem uma grande variação. Então, essa é a nossa expectativa, é o nosso
discurso que a gente tem feito aqui no simpósio é no detalhamento, então está indo muito mais no detalhamento dessa composição, dessa variação que tem os solos arenosos. Aí a gente gosta de falar que existem areias e areias, né? Então a gente está chegando ao nível de detalhar muito o que são os solos arenosos, e aí passa pelo conhecimento até regional desses solos. Então, associado ao conhecimento dos solos, detalhar junto com o clima esses sistemas de manejos mais regionais, regionalizar, essa é um ponto que a gente tem levado à vocação desses solos arenosos. Pesquisador, seguindo todas essas orientações, quais culturas o produtor ele pode produzir no solo arenoso? Bom, a agricultura passa, né, a gente já vem do solo do cerrado e muita coisa já vem como herança, né? Então o monocultivo ainda vem como, né, de soja, pastagem, então fica pastagem sobre pastagem, soja sobre soja, milho com milho, né? Então, dentro dos solos arenosos, a gente está com uma tendência da inclusão de sistemas integrados. Aí passa pelos sistemas integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Então, mas assim, as culturas que têm se mostrado têm uma grande variedade e aí ainda elas estão em ajuste, além de outras questões que são econômicas, também as questões climáticas e a própria vocação dos agricultores ou dos produtores naquela região onde se encontram os solos arenosos. Vale lembrar que a gente tem uma variação de solos arenosos no Cerrado que vai desde o Paraná até o Tocantins, ao Piauí, o oeste da Bahia. Então, essa grande variação também leva a uma variação grande da vocação natural, mas também da vocação dos agricultores que estão nessa região. Então, a gente não pode... E apesar de ser solos arenosos, os produtores estão aí fazendo o cultivo. Sim, estão sim. Então, a busca, muitas vezes ela passa, como eu coloquei até na minha palestra, que o nosso principal parceiro é o produtor, o agricultor, porque ele tem experimentado, ele tem arriscado. Isso aconteceu já no solo do Cerrado nas décadas passadas e que levaram ao sucesso que é, né? Então, passa da gente entender, como pesquisador e cientista, o agricultor, o que ele tem feito associado às tecnologias que a gente tem. Mas o que é o ponto principal que eu coloco é conhecer bem o clima para as culturas de sequeiro. Então, se a gente entrar em irrigação, a gente cai em um ambiente um pouco diferenciado, que as condições climáticas são amenizadas em função da irrigação, mas para o ambiente de sequeiro, que é o nosso grande, maior potencial, então passa pelo entendimento disso associado ao detalhamento de solo, sim. Nas regiões onde os solos são arenosos, né, o produtor que faz a irrigação desse solo, a produção aumenta. Sim, isso a gente já se tem com muitas produções de cerrado com café, em alguns casos com algodão, feijão no oeste da Bahia, eu já encontrei, já estive em pesquisas lá, com milho, que tenta, no período onde possivelmente teria uma emergência ou alguma deficiência hídrica, a irrigação entraria para compensar. Então isso é uma situação, mas ela não é a real da grande maioria das áreas que a gente tem em solos arenosos, a disponibilidade hídrica suficiente para compensar essa falta de chuvas, no caso, né? E a Embrapa, ela tem diversas tecnologias disponíveis aí para serem aplicadas no campo, no dia a dia, para os produtores que têm na sua propriedade rural essas áreas arenosas? Sim, em termos de Embrapa, nós temos desenvolvido projetos desde o ano de 2012, 2011 e 2012 relacionados a solos arenosos. Estamos em fase ainda de entendimento desse detalhamento, porque, a princípio, o nosso foco em torno das pesquisas estava mais relacionado a solos de textura média, argilosa, que eram aqueles que ocupavam áreas expressivas. Então, trabalhamos em 2 projetos na Embrapa Solos com outros parceiros, universidades, instituições, outras Embrapas além da Embrapa Solos, nessa busca de conhecer e detalhar isso associado às condições de propriedade mesmo, dentro de propriedades, buscando o melhor arranjo de sistemas de manejo, seja ele de culturas, né, de interesse até o comercial, que obviamente esse é o foco, né, aqui dá renda ao produtor, mas aquelas culturas que possam ser implementadas para dar uma condição a esse solo arenoso para a cultura principal que vem a seguir ou a ser explorada. Pesquisador, para finalizar a nossa conversa aqui, né, o solo arenoso, se bem manejado, se bem trabalhado, cuidado, ele produz sim, como você disse, como a gente está vendo no simpósio, e de maneira sustentável, né, que hoje é o grande comprometimento aí das instituições, produzir de maneira sustentável. Com certeza, eu acho que o nosso foco, quando a gente fala em produção, e vindo
da pesquisa, a gente nunca descarta o termo degradação. Então eu coloco a capacidade produtiva dos solos arenosos associados à degradação como um fator que está sempre nas nossas avaliações. Então ela é nunca descartada, eles são considerados frágeis em função de toda a conjuntura que eu já falei anteriormente, da sua própria condição natural de formação, mas sim, o conhecimento, o detalhamento, o investimento em sistemas agregados é um caminho que se tem apontado para, sim, a garantia dessa terra produtiva, né? Então, como eu fechei a minha palestra, até falando que a gente tem areias e areias, então nós estamos numa fase de detalhamento ao máximo desses solos arenosos, que estão um grupo muito grande, extensas áreas no Brasil, então detalhamento disso e arranjos regionais de sistemas de produção. Então, essa combinação, ela é uma combinação que tem levado a, sim, sucessos em produção em solos bem arenosos. Muito obrigada, pesquisador, pelas suas informações. Fabiana, as informações são várias por aqui, né? Porque várias instituições estão também prestigiando esse simpósio que trata deste tema, né, de solos arenosos. Fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto com outras informações direto aqui do simpósio que está acontecendo na UEMS, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rodrigues, obrigado pela participação. Os meus colegas, a Kylie, o José Cunha, também os repórteres que estão participando, trazendo uma cobertura muito especial aqui no Canal do Boi durante esta semana desse terceiro simpósio de solos arenosos. E você vai conferir agora conosco cotações de mercado. E o assunto a partir de agora no Agricultura BR é soja. E a partir de agora, amigo sojicultor, produtor rural brasileiro, investidores que nos acompanham, fiquem atentos. A partir de agora nós vamos trazer algumas informações que são estratégicas para quem está no negócio. Olha, a partir desse momento, quando eu falar de soja, eu vou falar a respeito do levantamento da Datagro. Foi apresentado nesta última quarta-feira, eu trazia na terceira edição do Agricultura BR de quarta-feira, mostrando as estimativas de Datagro para a soja brasileira. Vou falar a respeito do que Conab apresentou no dia de hoje. Conab apresentou uma estimativa de produção de soja maior do que aquela que ela vinha prevendo até o mês passado e estimou a exportação da oleaginosa 2 milhões de toneladas abaixo. Isso mexe com o mercado porque os estoques de passagem do Brasil ficaram para 3 milhões e 500 mil toneladas. É baixo. Perto do que se tem nos outros países, sim, é bem baixo. Mas perto do Brasil, que está acostumado, a Conab, ela mais do que triplicou frente àquilo que ela informava em abril. Mas calma. Sabe por quê? Os números de levantamento da Conab, eles foram feitos no decorrer dos últimos 30 dias. E não pegaram essa turbulência causada desde domingo pelo governo norte-americano. Por falar em governo norte-americano, você vai ver que soja derrete em Chicago. Soja derrete em Chicago, mais curto prazo perdeu o suporte de $9, a posição de maior liquidez também está sob ameaça, então a situação é bem complicada. O relatório de vendas e exportações apresentados também nesta quinta-feira mostrou uma situação que não foi nem de venda. Esse relatório tem que trazer venda, né? Resultado de venda. Ele trouxe foi cancelamento. Então, situações aí, desenhos que foram colocados agora para quem produz soja e que devem trazer um cenário mais claro somente amanhã. Amanhã, sexta-feira, é uma espécie de dia D, ou uma parcial de dia D, porque é quando o governo norte-americano provavelmente vai taxar em $200 bilhões uma lista de produtos chineses que entrarem no comércio norte-americano e vamos ver como é que China reage a isso. E eu começo, como eu disse, falando de Datagro. Datagro, nesta quinta-feira, trouxe números para a sua estimativa de produção de soja aqui no Brasil. Vamos ver os números apresentados pela consultoria. Nós temos aqui o que Datagro nos trazia nesta quinta-feira, mostrava que a campanha 17-18 ficou em 122 milhões e 300 mil toneladas de produção, enquanto que a campanha 18-19 agora é estimada em 115 milhões e
115 milhões e 130 mil toneladas. A Datagro, ela também eleva, isso é um fator interessante da Datagro, a Datagro também elevou a sua estimativa de produção. Então, sabe por quê? No mês passado, a Datagro acreditava em 112 milhões e 980 mil toneladas, e ela sobe agora em praticamente 2 milhões de toneladas também a sua estimativa de produção. Então, são dados que nós vamos trazendo aqui no Agricultura BR durante esta edição. E olha, daqui a pouco eu falo de Conab, então. Daqui a pouco eu falo do levantamento da Conab e vou fazer um comparativo entre Conab e IBGE. São duas estatais brasileiras, elas apresentam seus números de safra simultaneamente. Claro que as metodologias são totalmente distintas, mas a estimativa do IBGE é 2 milhões de toneladas abaixo do que a Conab. Aí eu te pergunto em quem você acredita. Daqui a pouco vamos responder juntos essa pergunta. Agora nós vamos para o intervalo comercial. Você aproveita para entrar em contato com a Agricultura BR e eu volto já. Agricultura BR de volta, e agora eu falo especificamente com o sojicultor brasileiro, mostrando os dados que foram apresentados nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de muita movimentação, números de levantamento de safra no Brasil através da Conab e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Números internacionais lá nos Estados Unidos, através das vendas e exportações apresentadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E eu começo falando a respeito da produção que foi estimada de soja pela Conab. Conab, entre abril e maio, elevou a sua estimativa de produção. Essa elevação de estimativa de produção, de acordo com o Conab, ela ocorre principalmente pelo bom andamento que se teve com a soja em estados que começam seu cultivo tradicionalmente mais tarde. Que estados são esses? Rio Grande do Sul, claro, é o mais expressivo em relação à produção, entre os que eu vou citar agora, começou mais tarde, e o Rio Grande do Sul ele não teve nenhum problema no seu resultado, no seu trabalho de campo. Com isso, a produtividade gaúcha foi mais elevada e os resultados de produção também. Tanto é que, quando comparamos com o estado do Paraná, que teve problemas climáticos, assim como o Mato Grosso do Sul, Paraná é tradicionalmente o segundo maior produtor de soja do Brasil, mas neste ano, Rio Grande do Sul passa a segunda posição e o Paraná passa para a terceira posição em resultado de produção final de soja. Portanto, bons resultados no Rio Grande do Sul. Outra região, ou fronteira agrícola, melhor dizendo, é o do Mato Piba. Mato Piba vai apresentando bons resultados. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia têm tido bons resultados, mantendo um nível de produtividade mais interessante. Isso acaba trazendo uma elevação na média nacional, melhora a média nacional, por assim dizer. Com isso, Conab vai mostrando um número maior do que aquele que vinha apresentando em abril. Agora, eu vou trazer aqui na tela como é que as safras têm evoluído em torno de produção. Acompanhe conosco aqui, trabalho feito aqui pela equipe do Agricultura BR. Você vê que a temporada 2013-2014 teve uma produção de 86 milhões 120 mil toneladas. 14, 15, 96 milhões, 220 mil toneladas. A 15, 16 foi aquela safra que tivemos aqui no Brasil com muita dificuldade, problemas climáticos, calor, seca, aí essa safra evoluiu. Ela foi para 95 milhões, 430 mil toneladas. A 16, 17, você vê que sobe bem, vai para 114 milhões e 70 mil toneladas. E a 17, 18 chega ao recorde, de acordo com a Conab, dados oficiais, a 119 milhões 280 mil toneladas. Já a campanha 18-19 agora é estimada pela estatal brasileira em 114 milhões 310 mil toneladas, de acordo com os números da Conab apresentados nesta quinta-feira. Falo agora sobre produtividade. Produtividade é o dado que mexe mais e que faz com que os números de produção eles tenham essa variação entre um mês e outro, em cada um dos levantamentos apresentados. O que Conab diz é que, como eu disse já, Rio Grande do Sul e Mato Piba têm bons resultados de campo e melhorou a média nacional, não só de produção, mas também de produtividade. Vamos ver a média nacional de produtividade, você acompanha na tela comigo. Aqui nós temos uma média feita em sacas produzidas por hectare.
A campanha 13/14 contou com 47,56 sacas por hectare. A 14/15, 49,96 sacas. A 15/16, 47,83 sacas. E a 16/17, 56,06 sacas. A 17/18 ficou com 56,56 sacas, é o recorde nacional de produtividade, e a 18/19 agora é estimada em 53,21 sacas por hectare. Era pior, esse número da produtividade da campanha atual já foi de 51,22 sacas. Agora, observem, porque nós vamos falar agora a respeito de exportação. Um dos números que eu vou mostrar agora é relacionado à estimativa da Conab para as exportações brasileiras. Como eu já disse, na apresentação, início de programa, teve uma redução de 2 milhões de toneladas na estimativa de exportação de soja. Mas espera lá. A Conab fez o seu estudo no acumulado dos últimos 30 dias. Esse dado é muito importante, uma observação de mercado. Portanto, os impactos que estamos tendo neste acumulado de semana, de domingo para cá, depois que Donald Trump fez um anúncio no Twitter que vai voltar com as taxas de 25% sobre produtos chineses, eles não estão ainda, dentro da terminologia econômica, precificados. Então, há muitas situações ainda a se desenharem. Outro fator que eu destaco aqui é em relação à marca de 68 milhões de toneladas de soja a serem exportadas. Ora, é o mesmo número da campanha 16/17, que é o antigo recorde brasileiro. Eu já falo mais a respeito disso, mas antes eu vou mostrar no gráfico o que acontece com o Brasil em relação às exportações de soja. Aqui temos números que estão em milhões de toneladas. Campanha 15/16, com 51.580.000 toneladas exportadas. 16/17 foi recorde, 68.150.000 toneladas. Campanha passada, 17/18, Estados Unidos ficam fora do mercado chinês e as exportações brasileiras alcançam 83.600.000 toneladas. As duas últimas colunas se referem à campanha 18/19, números de abril, que está ali o número 4, e também os números de maio, está ali o número 5. Em abril, mês passado, a estimativa eram de 70 milhões de toneladas, enquanto que agora, em maio, fica em 68 milhões de toneladas. Pode deixar o gráfico na tela? Deixa o gráfico na tela e volta aqui um pouquinho. Observe que 16/17 comparado a maio para 18/19 é o mesmo número, 68,15, 68 milhões de toneladas. O que isso quer dizer? Que voltamos a um patamar que era muito bom, considerando Estados Unidos no mercado. Mas esse número aqui considera também essa ligeira redução que os chineses têm feito em relação às suas importações de soja. Tem uma queda aí de 13% a 14%, que é o que está sendo registrado no acumulado do ano. China está comprando soja, sim, não há dúvida sobre isso. Está comprando soja e barata. Vai comprar, só sai na boa, só sai para comprar barato, é o que os chineses estão fazendo. Mas quando o Brasil, na campanha 16/17, bateu o recorde e chegou a 68,15 milhões de toneladas, os números anteriores da Conab ao mês, eles apontavam para uma exportação recorde, mas menor do que esse, ali em 64, 65 milhões, e aí acabou fechando a safra acima de 68 milhões de toneladas. O que eu quero dizer? Esses números aqui, principalmente a partir do que começa a ser desenhado nesta sexta-feira, em relação a Estados Unidos e China, devem ter diversas alterações, revisões no segundo semestre deste ano de 2019, mas fique bem atento a isso. Eu mostro agora como é que está, então, o estoque brasileiro da oleaginosa. Então, veja bem, se tivemos ali uma situação de estimativa de produção de soja maior, cerca de 1 milhão de toneladas maior, e reduziu a estimativa de exportação em 2 milhões de toneladas, para onde que foi? Porque o consumo interno continua o mesmo, né? A expectativa continua a mesma. Ora, ela foi para o estoque brasileiro de soja, de acordo com o Conab. E no caso do estoque do Brasil, o Brasil tradicionalmente tem um estoque baixo de soja. 3,5 milhões, como eu vou mostrar agora, não é um estoque grande quando a gente pensa em outros países, outros grandes players, como Estados Unidos, como Argentina. Entretanto, para o Brasil é um estoque razoável, um estoque grande até em relação ao que o Brasil
tem apresentado naturalmente. Ele pula de um pouco mais de 900 mil toneladas, que foi estimado no mês passado, para mais de 3 milhões e meio. Então, mais do que triplica a estimativa da Conab, os estoques de passagem de soja no Brasil na safra atual. Veja na tela comigo que é mais fácil de entender. Veja só que a campanha 15-16 teve 5 milhões e 100 mil toneladas de soja em estoque de passagem. A 16-17 é o recorde, né? É quando teve um maior acumulado de soja estocado no país, ficou ali em 7 milhões 480 mil toneladas. A safra 17-18 entregou, se é que entregou, tá? Esse número é muito interessante, porque a Conab, para chegar a esses 740 mil toneladas de estoque de passagem na safra passada, revisou 6 safras para trás. Vocês entendem? Porque os números que foram dando conta depois que aquele embarque lá de 83 milhões de toneladas, davam conta que não tinha mais soja no Brasil. Essa é a verdade. Então, se é que tinha, ficou em 740 mil toneladas de soja. Em abril está lá 4-18-19, quer dizer que é o número apresentado em abril, o Brasil teria, ao final da safra, 960 mil toneladas. E agora, no mês de maio, nesta quinta-feira, Conab diz que os estoques de passagem são de 3 milhões 460 mil toneladas. Este é o cenário desenhado por Conab, trouxemos aqui os números, agradecemos sempre o atendimento da Conab, que atende a equipe do Canal do Boi sempre com muita cordialidade, né, sempre a fim de trazer o melhor em relação àquilo que eles fizeram de levantamento. Mas isso não impede que a gente mostre algumas críticas em relação aos números apresentados. Esses foram os dados puros apresentados por Conab nesta quinta-feira, em mais um importante levantamento de safra. Mas não é só a Conab que apresentou dados. Quem apresentou, e como tradicionalmente acontece, simultaneamente, foi o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que nós temos de diferença de um para o outro? A metodologia. Eu não vou entrar nem dentro das especificações de metodologia, porque aí um programa é pouco para falar a respeito disso. Mas você sabe que Conab considera o ano safra, então, portanto, estamos na campanha 18-19, enquanto que IBGE considera o ano corrente, 2019. Isso muda algumas coisas? Muda. Mas no caso da soja, muito pouco. O que a Conab aponta? Mais de 114 milhões de toneladas a serem produzidas. IBGE, pouco mais de 112 milhões. Vamos ver na tela, que aí fica mais fácil para o senhor entender o que eu estou tentando dizer em relação a Conab e IBGE, porque os dados das duas instituições, eles ficaram distantes. Você vê que 114 milhões 310 mil toneladas é a estimativa da Conab, 112 milhões e 600 mil toneladas do IBGE. Amigos, aqui nós temos quase 2 milhões de toneladas de diferença entre uma instituição e outra. Deixa esse gráfico aqui atrás, porque o pessoal fica olhando para ele. Olha esses números aí. Diferença de quase 2 milhões de toneladas. E aí, o que nós temos? Nós temos uma diferença muito grande, porque esses 2 milhões de toneladas é o que pesa no estoque final. Aí eu te pergunto, em quem você acredita nesse momento em relação à produção, aquilo que nós temos de estimativa de produção de soja no Brasil? É claro que é mais interessante para o sojicultor brasileiro que os números do IBGE estejam corretos. Claro, é menos soja disponível no mercado, com isso o preço fica menos sensível ao resultado final de produção. Mas você pode responder para nós. Você pode responder para nós, manda aí no que você está acreditando mais, são mais 114 ou são 112 milhões de toneladas de produção de soja. Responde no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Você pega e manda a sua mensagem, responde aquilo que você está acreditando aqui para o Agricultura BR. Eu continuo falando a respeito de soja, mas agora eu vou falar um pouco a respeito da questão técnica antes de voltar a falar de mercado, antes de falar das questões lá norte-americanas, Estados Unidos. Antes, nós vamos ver agora o chamado capim-sudão. Esse capim está sendo utilizado como uma espécie de safrinha lá no Rio Grande do Sul, sucedendo a lavoura de soja. E esses resultados que ele está conseguindo obter garantem uma melhor performance de solo, garante um solo de melhor qualidade, com mais massa viva. É o que você vai ver agora na reportagem de Annelise Nicolodi.
O capim-sudão é uma cobertura de solo que vem sendo utilizada mais recentemente pelos produtores gaúchos, principalmente para trabalhar a questão da descompactação do solo. E aí ela é uma cultura bastante importante, né, professor? Por quê? Exatamente. O capim-sudão tem se mostrado muito promissor nessa questão da melhoria do solo. Além de ser uma espécie que tem um crescimento bastante rápido para ser utilizada após a soja, e num período curto de tempo consegue ter um desenvolvimento bastante satisfatório, como nós podemos observar nessa parcela aqui, que com 45 a 50 dias de crescimento já um desenvolvimento bastante exuberante, criando uma condição de proteção na superfície do solo, tá? Evitando prejuízos com erosão, como ocorreu chuvas intensas essa semana, e principalmente por se tratar de uma gramínea de verão, nessa entre-safra pós-soja, ele consegue também ter um desenvolvimento muito satisfatório de raízes. E essas raízes, num período aí, que pode até chegar o frio propriamente dito, né, aproximadamente um período de crescimento que pode chegar a 70, 80, 90 dias, esse sistema radicular pode atingir profundidades de 1 até 2 metros. E com isso, além de melhorar o solo, criando canais, poros que vão auxiliar com a infiltração de água e amenizar os problemas e riscos de erosão que pode ocorrer por chuvas intensas, vão também buscar nutrientes que estão a profundidades, muitas vezes, que não são atingíveis por raízes como a própria soja, como o próprio trigo, né, trazendo esses nutrientes de volta para deixar disponível na superfície. Então faz um condicionamento, uma melhoria, não somente da condição física do solo, mas também ciclando nutrientes, melhorando a fertilidade do solo e, consequentemente, também toda essa adição de palha e de raízes cria um ambiente para também melhorar a biologia do solo. Então a gente consegue, com o sistema de produção, inserindo culturas, mantendo o solo sempre coberto, né, espécies que promovem essa melhoria tanto da qualidade química, física e biológica do solo, consequentemente também amenizando os riscos de erosão. E esse capim-sudão ele foi semeado logo após a colheita da soja e agora, depois desse período de mais ou menos 90 dias, o produtor ainda pode plantar outra cultura, que no caso seria aveia? Sim, é importante, né, ter uma espécie de entre-safra pós-soja para dar uma proteção nesse período crítico para erosão, que ocorre aqui, chuvas bastante intensas aí no início de maio, como ocorreu novamente este ano, mas esse capim-sudão, ele tem um potencial de até 70 a 90 dias de crescimento. Logicamente, ele vai cobrir, proteger o solo até vir os primeiros frios. Como é uma espécie de verão, ele tem o seu ciclo, o seu desenvolvimento interrompido pelo frio, pela geada, e que após isto, nós já estamos falando já final de junho, início de julho, né, vai ter uma condição de uma boa palhada. Logicamente, nós vamos ter que implantar uma cultura propriamente de inverno para dar suporte e proteção ao solo até o final de outubro, quando volta novamente a soja nesta lavoura. E aí o senhor comentava que também o custo para o produtor não é muito alto, né, para implantar o capim-sudão. Exatamente, né? Existem várias alternativas de espécies que têm mais se adequado em realidades de propriedades na região. É o capim-sudão, por ele ser bastante rústico. A semente relativamente é uma das mais baratas entre as opções que existem, pelo benefício que ele traz, tanto a nível de produção de palha, proteção da superfície, mas também melhoramento na condição de sistema radicular, atuando no solo, melhorando a condição de porosidade, de estrutura de solo, e isso facilita, nesse melhoramento, amenizar os riscos de erosão. Tá certo, professor, muito obrigada pelas suas informações. Então aí, mais uma alternativa, mais uma cultura protegendo o nosso solo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. São soluções importantes para o solo. E olha, vou aqui rapidamente falar aqui de telespectador. Vilma Rabelo, de Barreiras, no estado da Bahia, acabou de fazer sua participação conosco através do Facebook. Respondeu a pergunta. Ela diz muito claramente: quero acreditar que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está certo em relação à estimativa de produção de soja no Brasil. IBGE, se você começou agora, né, ligou agora a televisão, o IBGE estimou uma produção de soja 2 milhões de toneladas a menos do que a Conab, em pouco mais de 112 milhões de toneladas. E agora sim eu falo do terceiro simpósio brasileiro de solos arenosos, acontece na sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Quem está lá é Kylie Rodrigues, que traz informações ao vivo. Kylie.
Oi, Fabiano. Boa tarde novamente, boa tarde a todos. Olha, agora eu estou com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, perto aqui de Campo Grande, né? É o Danilton Luiz. E ele estava explicando, Fabiano, que, olha só, no Mato Grosso do Sul, a irrigação, quando se tem o sistema de irrigação nos solos arenosos, ele complementa o que a chuva não fez. Mas nós vamos conversar com ele a partir de agora sobre este assunto. Como que acontece esse processo? Pesquisador, boa tarde. Boa tarde, é prazer enorme estar falando com os telespectadores do Canal do Boi. Exatamente, você pontuou muito bem. A irrigação aqui no Mato Grosso do Sul, apesar de incipiente, é um cenário crescente. O interesse pela irrigação, mais do que o interesse, a necessidade já é antiga, mas o interesse, a adoção da irrigação, ela tem sido crescente. E isso tem acontecido sob o cenário da realidade nossa, que é a irrigação complementar, ou seja, o fornecedor de água para o sistema produtivo nosso, na verdade, é a chuva. Aqui chove relativamente bem. Mas, por exemplo, na região do Bolsão do Mato Grosso do Sul, os municípios de Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, Selvíria, Águas Claras, essa região, apesar de contar com uma chuva boa, 1.400 milímetros por ano, é relativamente bom, mas existe uma estação seca característica, o inverno, onde a gente tem 4, 5, 6 meses de poucas chuvas, associado a uma demanda de evaporação alta, temperaturas altas, muito sol. Esse período a chuva não dá conta, falta água e a irrigação vai lá e complementa essa necessidade de água. Da mesma forma, tem o período mais chuvoso, o verão, que chove relativamente bem. Você tem meses que chove mais de 200 milímetros no mês, janeiro, dezembro. Só que na mesma medida você tem dias que chove muito dentro desses meses. Ou seja, depois de um dia que chove 80, 70 milímetros, passam-se 10, 15, 18 dias sem chuva e a planta sente. A gente, às vezes, na cidade não sente tanto, mas a planta sente e perde produtividade. Ou seja, a irrigação atua mais uma vez, complementando a necessidade de água. Aquilo que a chuva não conseguiu oferecer, a irrigação vai lá e complementa. Pesquisador, agora falando da gestão da água, né? Muito se falou ali na palestra dos outros lugares que se faz isso muito bem, né? Nos Estados Unidos, no Peru, até que a chuva não é como é aqui no Brasil, né? O Brasil faz a gestão da água corretamente? Pois é, a gente tem avançado muito, mas uma coisa é fato, o Brasil, consideremos na realidade, olhando o contexto mais amplo, o Brasil como um todo, é muito bom de água, tem uma oferta muito boa de água. Mas quando a gente dá um zoom mais criterioso, a gente vê que tem regiões que têm uma oferta hídrica muito grande, como por exemplo a Bacia Amazônica, mas você tem também regiões lá no semiárido nordestino, por exemplo, que a oferta de água já não é tão grande e tem diferentes usuários querendo fazer uso dessa água. Um deles é a irrigação, mas tem outros. A sociedade nas suas casas, o comércio que prepara nossos alimentos no restaurante, a feira que tem que molhar as verduras, as indústrias que precisam de água no processo produtivo, desde uma embalagem plástica até mesmo na fabricação de um carro, tudo consome água, né? Então esses são os diferentes usuários. A gestão que o Brasil tem começado a fazer melhor, já está bastante avançada em alguns estados, ela precisa avançar ainda mais, porque a realidade nossa, ela é muito mais confortável do que a de outros países, como por exemplo Chile, que tem uma oferta de água muito pequena comparado à nossa. Espanha, são regiões de clima semiárido, pouquíssima oferta de chuvas, pouquíssima oferta de corpos hídricos superficiais e eles fazem uma gestão muito adequada dos seus corpos hídricos. Peru, regiões nos Estados Unidos que você comentou, a gestão dos recursos hídricos nessas regiões, ela é muito bem feita, de modo que esses países, essas regiões, usam muito mais água que nós, mesmo tendo menos água ofertada nos seus corpos hídricos. Então a gente precisa evoluir muito e entender que a irrigação, ela em última instância, ela não é um inimigo da sociedade, ela é um grande amigo, um amigo que produz alimentos, produz fibras e trabalha em favor da sociedade. Hoje, quais as principais tecnologias que a Embrapa Agropecuária Oeste e outras unidades também, né, vem trabalhando aí nessa linha onde os solos são arenosos e a gente precisa, né, pesquisador, produzir soja, milho? Pois é, bem lembrado. A Embrapa, ela, como uma empresa do governo, ela tem unidades espalhadas no país inteiro. Então, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, a região Norte, nós temos unidades espalhadas.
E nessas regiões nós temos competências instaladas, desde a parte da infraestrutura que permite os pesquisadores e a equipe trabalhar fazendo as pesquisas. Nós temos, por exemplo, aqui na região do Mato Grosso do Sul, pesquisas sendo realizadas em Dourados. Nós já investigamos o sistema produtivo de soja, de milho safrinha, e o que a gente analisa, passados quase 15 anos, das últimas 15 safras, é que mesmo naquelas safras que as chuvas foram consideradas no popular muito boas, mesmo nessas safras, faltou água. São aqueles veranicos que acontecem numa época que ela é chuvosa, mas ficam 10, 12 dias sem chuva e o sol se põe lá com o céu limpo. E aí perde produção. Perde produção. Nós temos outras unidades, isso já está evidente na região sul do Mato Grosso do Sul. Nós temos unidades no Brasil Central, no Distrito Federal, Embrapa Cerrados, que faz muitas pesquisas com irrigação para cafeicultura, para cana-de-açúcar, selecionando materiais genéticos de cana-de-açúcar que sejam responsivos à irrigação. Nós temos regiões no Brasil que precisam fazer irrigação por gotejamento, não é só uma irrigação para aplicar a vinhaça, é uma irrigação necessária para fornecer a água para cana-de-açúcar. Nós temos a Embrapa Hortaliças também no Distrito Federal que estuda muita irrigação em hortaliças e, vamos falar no popular, não se fala em produção de hortaliças sem água. A irrigação é parte desse sistema produtivo. Como que a gente ficaria com a produção de hortaliças e logo a nossa alimentação alicerçada no consumo de hortaliças sem discutir irrigação? Irrigação é parte disso. No semiárido nordestino, em Alagoas tem pesquisas com irrigação também. O semiárido nordestino que tem uma deficiência de água pronunciada, lá é um clima semiárido, chove muito pouco comparado, por exemplo, à nossa região aqui. Nós temos um semiárido brasileiro que chove 400, 500 milímetros por ano e aqui chove 1.400, é muito pouco, é 3 vezes menos quase. Mas nós temos uma produção vigorosa de mangas, de uvas nessas regiões, e exportando esses produtos, agregando economia nacional, agregando empregos naquela região, tudo em decorrência da irrigação. Uma região que não era para ter, teoricamente, a pujança que tem a economia desenvolvida que vem crescendo cada vez mais lá. Muito obrigada, pesquisador, pelos seus esclarecimentos. Fabiano, eu vou continuar por aqui ainda, tem muita coisa para fazer por aqui, eu estou preparando reportagens, né, aproveitando o pessoal, os pesquisadores de outras unidades, né, que a gente tem que correr atrás para levar melhor informação para quem acompanha o canal do Boi. Durante todo o dia, hoje acontece ainda o simpósio e amanhã tem uma visita técnica em uma propriedade para mostrar mesmo o sistema, onde o solo é arenoso e dá para produzir sim muito bem. Volto com você no estúdio. Obrigado, Caio Rodrigues. Uma boa tarde para você. A nossa cobertura continua nesse terceiro simpósio brasileiro de solos arenosos. É realizado pela Embrapa Solos. Embrapa Solos tem sede no Rio de Janeiro, envolve uma série de instituições, universidades e unidades da Embrapa também. Então, são debates importantes porque ajudam o produtor rural a utilizar melhor a sua área e, claro, ter melhor resultado, melhor rentabilidade. Daqui a pouco a Agricultura BR volta a falar de soja, porque os números apresentados pelo Departamento de Agricultura americano hoje trouxeram cancelamentos. E somado a todos os cenários já desenhados e também a promessa do Donald Trump realmente de taxar produtos chineses, soja despenca nos Estados Unidos, é assunto para logo mais aqui na Agricultura BR. Participe do programa conosco, vai aparecer o número na tela, 679-9656-2266, o WhatsApp. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Fala agora de soja, mais uma vez, agora trazendo para cenário internacional, porque as coisas vão se desenhando de uma maneira bastante ruins para a sojicultura ou para a cadeia produtiva da soja lá nos Estados Unidos. De novo, lá nos Estados Unidos. Por quê? Tivemos, como acontece tradicionalmente todas as quintas-feiras, a apresentação do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. Isso é fato. Acontece toda quinta ou se não tiver feriado, né? Se tiver feriado, vai para sexta-feira. Mas a questão não é essa. A questão é que um relatório que normalmente eu trago resultado de vendas, volume no positivo, hoje eu vou falar volumes no negativo. É isso mesmo. É cancelamento de compras de soja norte-americana. Toda vez que esses cenários apresentam algo que fica aquém da expectativa de mercado de vendas, a Chicago já reage negativamente. Agora, você imagina como não reage
quando o cenário é de cancelamento, apenas de cancelamentos, e ainda tem um somatório dessa disputa política comercial de Estados Unidos com China. Então, olha, pior aconteceu aqui para os americanos. Vamos ver rapidamente aqui dados do Departamento Norte-Americano de Soja, venda semanal totalizada em 149.123 toneladas. Esse número é negativo, tá? Número negativo em relação às vendas de soja. Esse número é negativo, 149.123 toneladas. Semana passada, na quinta-feira, eu trazia um número acima de 45 milhões de toneladas vendidas na safra. Cai agora para 44.980.000 toneladas. Norte-americanos ficam mais longe da meta de 51.030.000 toneladas. Esse é o primeiro aspecto que eu trago disso, é um ambiente negativo. Foram 143 mil toneladas de resultado final, ali, de saldo final negativo em relação à movimentação de soja norte-americana. E agora eu falo como que Chicago reage a essa informação. Mas como Chicago reage também a mais uma série de coisas. O que, por exemplo? Em relação ao que foi posicionado pelos chineses. Olha só, a China oficialmente disse que vai defender os seus interesses comerciais. Por outro lado, espera que os Estados Unidos entrem em acordo numa conversa mais amistosa com os chineses e que não tome medidas unilaterais. Isso mexe com todo o mercado, não só das commodities agrícolas, mas também do dólar também e outras moedas pelo mundo. Antes, eu vou mostrar como é que vem soja em Chicago, como é que vinha há poucos minutos, porque o cenário de soja em Chicago é de desastre. Vamos ver aqui as posições negociadas. Nós temos aqui campo negativo em tudo, posição de maio ainda em negócios a $7,96 mais 4, perde hoje 17 centes de dólar. Neste momento, abaixo de $8 o bushel. Julho também vai perder esse suporte a qualquer momento, a andar como está, $8,10 o bushel, agosto 8,17, setembro $8,23 o bushel, situações muito desconfortáveis para os negócios com soja nos Estados Unidos, que mostram de fato um cenário bastante ruim, bastante negativo em torno daquilo que acontece com a oleaginosa. Daqui a pouco, vou mostrar como é que vem o dólar aqui no Brasil. O dólar também vem com um cenário bastante ruim, o dólar vem com um cenário bastante negativo em torno daquilo que vai se aproximando, né, em relação aos Estados Unidos. Como é natural, toda vez que temos uma questão como essa, um impasse entre duas grandes potências comerciais, se costuma correr para investimentos mais seguros ou moedas mais seguras, e o dólar é uma delas. Quando ocorre isso, temos o dólar disparando. Não dispara só no Brasil, não sobe só no Brasil, sobe frente a um pacote de moedas pelo mundo. E esse é um dos assuntos que eu vou tratar agora com Sara Kirchhoff. Sara Kirchhoff, que está nos nossos estúdios em São Paulo e vai nos trazer aqui algumas informações. Sara, nós estamos tratando essa sexta-feira, né, quando os Estados Unidos possivelmente ou provavelmente vai impor a taxação sobre produtos chineses como uma espécie de dia D ou uma parcial de dia D. Mas você viu, agora estava me ouvindo e vendo a soja despenca nos Estados Unidos, vai mexendo com todos os mercados. Como é que moeda norte-americana vai se comportando e os mercados financeiros se comportam neste momento? Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, um dia aí de tensão, né, no mercado financeiro, todo mundo esperando o que vai acontecer durante o encontro entre China e Estados Unidos, considerando as novas tensões comerciais aí entre as duas maiores economias do mundo. Então, hoje elas se reúnem, mas, como eu falei, com um período assim, um momento de mais tensão do que o que a gente vinha vendo, e isso tudo por quê? Depois das ameaças no domingo do presidente norte-americano Donald Trump de impor tarifas para outros produtos da China, aumentar tarifas e depois confirmar de fato essas tarifas. Ontem, em um evento na Flórida, ontem à noite, o presidente norte-americano ainda acusou a China de quebrar o acordo entre os dois países. Então isso traz aí mais um sabor de tensão para essa reunião que acontece hoje, né, que reúne representantes aí da China e também dos Estados Unidos e deixa o mercado todo em cautela. A gente viu essa semana, na segunda e na terça-feira, o dólar avançando frente ao real,
Ontem, na quarta-feira, o dia foi um pouco mais tranquilo, um pouco mais otimista antes dessas declarações de Donald Trump. E com isso, ontem o dólar caiu frente ao real brasileiro, foi para R$ 3,93, enquanto o índice Bovespa avançou. E hoje está acontecendo exatamente o contrário. Hoje, a moeda norte-americana, o dólar tem uma alta que agora está em 0,83%. Chegou a passar de 1% hoje a valorização da moeda norte-americana frente ao nosso real. E nesse momento, o dólar comercial está num patamar de R$ 3,96 mais 60. R$ 3,96, como eu falei. No decorrer do dia hoje, ele ficou um pouco acima ainda disso e chegou essa semana a bater a casa dos R$ 4,00. Como você falou, né, Fabiano, isso não acontece só frente ao nosso real brasileiro, acontece também diante de outras moedas aí de países emergentes. Hoje, por exemplo, o peso argentino, ele perde quase 1,5% frente à moeda norte-americana, peso mexicano também, lira turca também, todos com desvalorizações aí frente ao dólar, desvalorizações acima de 1%. Enquanto isso, o índice Bovespa, que eu falei que ontem se recuperou, foi puxado inclusive pelas ações da Petrobras, que tem um peso muito importante dentro do Ibovespa, hoje vem para baixo. O índice Bovespa tem uma queda acima de 1,5%, está um pouquinho acima dos 94 mil pontos e hoje os papéis da Petrobras que ajudaram ontem, hoje eles atrapalham, porque eles têm desvalorizações em torno de 2% por causa do declínio do petróleo lá no exterior. Então hoje, claro, o mercado todo de olho para saber o que vai acontecer nesse encontro entre China e Estados Unidos e por aqui de olho nos desdobramentos ainda da Previdência. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da comissão especial. A participação dele lá na Câmara foi considerada positiva, mas agora tem que saber o que vai vir na votação, quando que vai ser a votação e o que vem a partir dessa votação, se o texto vai ser muito desidratado ou não. Isso também deve influenciar também no mercado financeiro aqui no Brasil diretamente, né, tanto no câmbio, mas principalmente no índice Bovespa, porque os investidores esperam a aprovação do texto, esperam uma economia aí que, de acordo com o ministro Paulo Guedes, deverá ser de mais de R$ 1 trilhão num prazo de 10 anos. Ainda falando do índice Bovespa, outra coisa também que o mercado vem absorvendo hoje é a reunião do Copom de ontem, Comitê de Política Monetária, que no fim da tarde, início da noite, por volta das 6 horas, decidiu manter a taxa de juros, a nossa taxa Selic, em 6,5%. Esse ano, essa reunião ela ocorre sempre mensalmente e houve, portanto, uma decisão, mais uma vez, a 9ª manutenção seguida da nossa taxa Selic em seu menor patamar histórico e ela que serve aí como uma referência também para o mercado. Bom, outra informação só antes de devolver o sinal para vocês, Fabiano, que saiu agora há pouco pela manhã nas agências de notícia, é que o governo federal ele deve anunciar o bloqueio das despesas do orçamento desse ano. A afirmação é do secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e ele atribui esse contingenciamento à revisão para baixo do desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, uma coisa que a gente também fala bastante por aqui, né? Que essa semana, inclusive, lá no início da semana, aquele relatório Focus do Banco Central, ele revisou pela 10ª vez seguida para baixo a projeção em relação ao PIB brasileiro para esse ano e dessa vez a revisão foi ainda mais significativa, né, de 1,70% de expectativa para o Produto Interno Bruto brasileiro para 1,49%. Então, por isso, o governo agora decidiu fazer esse congelamento aí nas despesas do orçamento nesse período. E o orçamento de recursos, ele será divulgado esse mês, no dia 22. Então, esses são alguns dos destaques aí para amanhã desta quinta-feira, um dia que promete, Fabiana. É com você. Obrigado, Sara Kirchhoff. Até mais tarde na terceira edição. A situação realmente são muitas variáveis, são muitos parâmetros para a economia nacional. Pegando os dados aqui em relação à soja agora 3,96 mais 6, vem com uma alta de 0,86%, é o que vai justificando uma melhora até para o preço pago no porto, no Brasil, nesta quinta-feira, vai subindo cerca de 50 centavos nos portos de Santos e também Paranaguá. Os dois postos têm uma melhoria ali ligeira em relação àquele valor que nós tínhamos de prática no dia de ontem, mesmo com essa soja despencando em Chicago, o mercado brasileiro vai se descolando do mercado norte-americano. Destaque aqui numa Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com informações do mercado do milho. Atenção pecuarista, porque o milho vai ficar com uma disposição mais interessante para quem faz aquisição e vou falar também do leilão judicial das fazendas Cotia daqui a pouco no Agricultura BR.
O assunto agora é milho aqui no Agricultura BR e eu trago os números da Conab apresentados no seu levantamento nesta quinta-feira. Conab elevou em 1.200.000 toneladas a sua estimativa de produção de milho no Brasil, safra total. Vai aí para um número acima de 95 milhões de toneladas, de acordo com a estatal brasileira. Manteve a sua estimativa de consumo interno em 62.500.000 toneladas e manteve também as exportações brasileiras estimadas em 31 milhões de toneladas. Então, o que isso nos mostra no momento? Um estoque maior, estoque chegando a números bem mais elevados, a 16.500.000 toneladas, o que significa valores mais baixos para quem faz aquisição para o consumo interno no Brasil. Alguns cenários importantes para o agricultor e o pecuarista. E agora eu falo principalmente para o pecuarista brasileiro. Ora, eu já vinha dizendo há algum tempo que a safra brasileira de milho vinha cheia e principalmente chegaria mais cedo. Chega mais cedo porque soja foi plantada antes, foi colhida antes e com isso o plantio do milho também foi antes. Pegou bons desempenhos de umidade de solo e milho vem com safra cheia mesmo. Então, isso deve ser favorável para quem faz aquisição de milho para engorda de boi, engorda de suínos, de frango e assim por diante. E ainda mais num cenário como aquele que se desenha na próxima semana, depois da visita da comitiva da ministra Tereza Cristina na Ásia. Então, pode trazer uma situação muito benéfica internamente para o Brasil e deve abrir uma janela de oportunidades para o pecuarista, para o complexo carnes primeiramente, e deve melhorar um pouco a situação de quem faz o cultivo do milho também, se essa demanda elevar e consumir um pouco mais dessa produção bastante expressiva da safra atual. Vamos aos números então, está na tela aqui, traz comigo, que aí o pessoal enxerga em casa. Produção estimada em 95.430.000 toneladas, consumo em 62 milhões e meio, exportação, como eu disse, 31 milhões de toneladas e estoque já ficando bem altos, 16 milhões e 500.000 toneladas. Estoque é forte no Brasil, é inegável, atenção agricultor, isso mexe com o preço, aí para o senhor que produz milho não é tão positivo, para quem faz aquisição, pode vir a ser uma janela de oportunidade bem interessante, aquela que vai se abrindo no Brasil com cenários para milho. E o assunto aqui no Agricultura BR volta a ser soja, muita movimentação. Aqui o foco do programa é falar de mercado, então vamos trazendo as questões de mercado, tem muita ebulição por conta dos posicionamentos do presidente norte-americano. E eu vou conversar agora com a Andréia Cordeiro, ela é analista de mercado da Laboro e fala agora um pouco para nós a respeito de mercado de soja, de Chicago, esse derretimento que nós temos na Bolsa norte-americana. Boa tarde, Andréia. Andréia, situação bastante complicada hoje para o mercado internacional, principalmente na Bolsa norte-americana. Olá, muito bom dia. Eu sou Andréia Cordeiro, da Laboro, nessa quinta-feira, dia 9 de maio. Muito bom estar com vocês aqui do canal do Boi, para falar um pouquinho sobre a guerra comercial que há 14 meses pegou o nosso mercado agrícola e sacudiu de tal maneira que está todo mundo muito atordoado. Hoje é um dia muito difícil, essa quinta-feira a comitiva chinesa está em Washington, onde o vice-premier da China está participando da comitiva, o que confere um status de maior importância dessa reunião. E tudo isso acontecendo com o contrato da soja em meio ao mercado das commodities agrícolas muito pressionadas em Chicago. Nós estamos vendo preços da soja chegarem muito, mas muito próximo à barreira dos $8. Enquanto nós estamos conversando aqui, o contrato da soja está fazendo mínimas de 17 centavos, sendo cotado no contrato julho a 8,08. Se você me permitir, eu quero voltar um pouquinho atrás, quando nós fomos surpreendidos no último domingo com declarações do Trump, do presidente dos Estados Unidos, logo após uma sensação
uma espécie de ar de euforia que as tratativas comerciais entre os Estados Unidos lá na China tinham evoluído muito rapidamente. E no domingo à noite, antes dos trabalhos na Bolsa em Chicago reabrirem, Trump veio a público, através de uma rede social famosa, ameaçar. Ele elevou o tom de ameaça com a China. Isso tudo aconteceu, o mercado ficou muito pressionado, os investidores que tinham comprado uns dias antes acabaram saindo de posição, eles apostaram nessa confiança e ali eles perderam muito dinheiro. Então, houve uma liquidação muito forte e, desde então, o mercado, que já vem há 14 meses se sentindo muito confuso com tudo isso que está acontecendo, parou para focar no que realmente, quais são os cenários. Nós temos uma situação dos Estados Unidos bastante machucado, embora o produtor americano conte com subsídios, conte com essa participação do governo. O produtor americano foi para uma segunda temporada de plantio, que está difícil, apostando que essa guerra comercial terminaria, e não terminou. O produtor americano iniciou uma temporada bastante preocupada. Ele vinha com uma perspectiva de diminuir a área de soja e aumentar a área de milho. Mas as adversidades climáticas têm sido uma preocupação extra. E existe no mercado, além das preocupações a respeito da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que não se resolvem, uma preocupação extra de que o produtor norte-americano que está com plantio de milho atrasado pudesse, então, migrar áreas que não seriam, que ele não conseguiria plantar até o final de maio, que seria a janela de plantio do produtor norte-americano, e com isso entraria em junho migrando essas áreas para soja. Então, para a gente entender esse momento dramático das cotações da soja em Chicago. Claro que os efeitos dessa queda, o mercado por volta de $8, as grandes especulações a respeito se os preços rompem, né, esse importante patamar, isso tudo influencia o Brasil. O Brasil ainda tem soja a negociar e, nesse momento, também o produtor brasileiro se preocupa porque nós temos aí uma grande concorrência, o que nós não tínhamos no ano passado, os nossos amigos, os nossos vizinhos argentinos. Tá certo, Andréia Cordeiro, obrigado pela participação, obrigado pela atenção aqui conosco, aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. E olha, você vai ter mais informações na terceira edição do Agricultura BR, porque essa vai ficando por aqui. A todos uma ótima tarde, voltamos às 17h20 com mais informações. Você fica na nossa programação agora e de olho no mercado, porque aqui o Canal do Boi sempre garante a informação com isenção e qualidade para você.